Durante décadas, muitos testes militares permaneceram escondidos em arquivos confidenciais, protegidos pelo argumento da segurança nacional. No entanto, alguns desses experimentos acabaram vindo à tona anos depois, e revelaram decisões que hoje parecem difíceis de acreditar. Entre eles está um dos episódios mais controversos da história militar moderna. Experimentos nos quais milhares de soldados foram expostos à radiação para estudar os efeitos de explosões nucleares no corpo humano. O que começou como parte da corrida armamentista acabou se tornando um dos capítulos mais sombrios da pesquisa militar do século XX. Tudo começou nos anos que seguiram o fim da Segunda Guerra Mundial. O mundo havia acabado de testemunhar o poder devastador das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Aquela nova tecnologia não apenas encerrou a guerra, mas também abriu uma nova era de competição entre potências globais. Os Estados Unidos e a União Soviética iniciaram uma corrida para desenvolver armas nucleares cada vez mais poderosas, e entender como essas armas afetariam soldados no campo de batalha tornou-se uma prioridade estratégica. Os líderes militares acreditavam que uma guerra nuclear era não apenas possível, mas provável. Se isso acontecesse, milhares de soldados estariam inevitavelmente expostos à radiação e ao impacto das explosões. Cientistas e estrategistas começaram a discutir uma questão que parecia essencial para o planejamento militar. Até que ponto um soldado poderia continuar lutando depois de uma explosão nuclear? Para responder a essa pergunta, o governo autorizou uma série de testes nucleares em áreas remotas do deserto. Um dos locais mais usados foi o deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Ali, enormes torres metálicas eram construídas para sustentar bombas nucleares que seriam detonadas em testes cuidadosamente planejados. A explosão criava uma bola de fogo gigantesca, seguida por uma onda de choque devastadora e uma nuvem em forma de cogumelo que se elevava a quilômetros no céu. O que muitos não sabiam é que em vários desses testes, soldados reais estavam presentes nas proximidades da explosão. Milhares de militares foram posicionados em trincheiras cavadas no solo, a poucos quilômetros do ponto de detonação. Eles recebiam ordens simples: permanecer abaixados, proteger os olhos com os braços e aguardar a explosão. Muitos acreditavam que estavam participando apenas de exercícios militares ou treinamentos de rotina. Poucos foram informados sobre os riscos reais da radiação. Quando a contagem regressiva chegava ao fim, o silêncio do deserto era quebrado por uma luz tão intensa que parecia transformar a noite em dia. Mesmo com os olhos fechados, muitos soldados relatariam mais tarde que conseguiam ver a claridade atravessando as pálpebras. Segundos depois vinha o calor, uma onda de energia capaz de aquecer a pele mesmo a quilômetros de distância. Logo depois chegava a onda de choque. O impacto era tão forte que o chão tremia violentamente, levantando nuvens de poeira e sacudindo as trincheiras onde os soldados estavam escondidos. Alguns relatos descrevem homens sendo jogados contra as paredes de terra ou cobertos por detritos que caíam do alto. Após a explosão, muitos soldados recebiam uma ordem ainda mais surpreendente: sair das trincheiras e avançar em direção ao local da detonação. A ideia era simular um cenário real de guerra nuclear, no qual tropas precisariam atravessar áreas atingidas por explosões atômicas. Os militares marchavam através de veículos destruídos, equipamentos queimados e estruturas carbonizadas criadas especificamente para os testes. Enquanto isso, cientistas e oficiais observavam tudo à distância, anotando dados e registrando cada detalhe. Na época, pouco se sabia sobre os efeitos de longo prazo da radiação no corpo humano. A ciência nuclear ainda era relativamente nova, e muitos pesquisadores acreditavam que exposições moderadas poderiam ser toleradas sem consequências graves. Mas os anos seguintes mostrariam que essa suposição estava longe da realidade. Diversos soldados que participaram desses testes começaram a apresentar problemas de saúde décadas depois. Alguns desenvolveram tipos raros de câncer, enquanto outros relataram doenças sanguíneas, problemas de pele e complicações respiratórias. Muitos também tiveram filhos com problemas de saúde que acreditavam estar ligados à exposição à radiação. Por muito tempo, esses veteranos lutaram para provar que seus problemas estavam relacionados aos testes nucleares. Como muitos documentos eram classificados, obter provas concretas era extremamente difícil. Alguns soldados nem sequer tinham registros oficiais de que haviam participado das operações. Com o passar das décadas, porém,
documentos começaram a ser desclassificados. Relatórios internos revelaram que os cientistas sabiam que havia riscos significativos envolvidos na exposição à radiação, mas acreditavam que os benefícios estratégicos justificavam os experimentos. Um dos aspectos mais chocantes desses documentos era a frieza com que alguns relatórios tratavam os participantes. Em certas análises, os soldados eram descritos quase como dados de teste, parte de um grande experimento para entender os limites do corpo humano diante de uma explosão nuclear. Nos anos 1970 e 1980, investigações do governo e reportagens jornalísticas começaram a trazer esses experimentos ao conhecimento público. O que antes era um segredo militar passou a ser visto por muitos como um exemplo de como a corrida armamentista havia ultrapassado limites éticos. A pressão pública levou à criação de programas para investigar os efeitos da radiação em veteranos. Algumas comissões governamentais passaram a revisar arquivos antigos e entrevistar soldados que participaram dos testes. Esses depoimentos revelaram histórias impressionantes. Homens que lembravam da explosão como se fosse um segundo sol surgindo no horizonte, ou que descreviam a nuvem nuclear subindo lentamente enquanto o silêncio tomava conta do deserto. Para muitos deles, a experiência ficou marcada para sempre na memória. Alguns veteranos disseram que, na época, sentiram orgulho de participar de algo considerado vital para a defesa nacional. Outros afirmaram que só anos depois perceberam o perigo real ao qual foram expostos. Com o tempo, alguns governos reconheceram parcialmente a responsabilidade pelos experimentos. Programas de compensação foram criados para certos grupos de veteranos que desenvolveram doenças associadas à radiação. Ainda assim, muitos afirmam que o reconhecimento veio tarde demais para milhares de soldados que já haviam falecido. Hoje, esses testes nucleares são frequentemente citados como exemplos de uma era em que o medo da guerra nuclear levou governos a tomar decisões extremas. A lógica da Guerra Fria fazia com que quase qualquer experimento fosse considerado justificável se pudesse oferecer vantagem estratégica sobre o adversário. Para historiadores, esses eventos também levantam uma questão importante: até onde um governo pode ir em nome da segurança nacional? Os testes com soldados expostos à radiação não foram os únicos experimentos controversos daquele período, mas certamente estão entre os mais simbólicos. Eles mostram como a combinação de tecnologia poderosa, medo global e sigilo militar pode criar situações nas quais pessoas reais acabam se tornando parte de experimentos gigantescos. Hoje, imagens e vídeos desses testes ainda existem em arquivos históricos. Neles é possível ver fileiras de soldados observando o horizonte enquanto uma explosão nuclear ilumina o céu. A cena parece saída de um filme de ficção científica mas era realidade. Para os homens que estavam ali, no entanto, aquilo não era apenas um experimento científico ou um teste militar. Era um momento que mudaria suas vidas para sempre, mesmo que muitos só fossem perceber isso décadas depois. A história desses experimentos serve como um lembrete poderoso de que avanços tecnológicos e decisões políticas podem ter consequências humanas profundas. E também mostra como alguns dos segredos mais perturbadores da história só começam a aparecer muito tempo depois que os eventos realmente aconteceram.